Olá, quarto ano, vamos para a nossa aula de História. Hoje o conteúdo é Brasil República. Esse conteúdo ele começa na página 89 e termina lá na página 90, tá bom? Vamos lá. O que você precisa entender antes da gente começar? Tudo que a gente estudou até agora, Dom Pedro I, Dom Pedro II, enfim, nós tínhamos um regime de monarquia. Monarquia é regime em que quem manda são os reis, imperadores, tá? E essa monarquia, ela tem uma questão que passa de pai para filho. As pessoas, a população, não podem escolher. Então é algo que é hierarquia. Quando o rei deixa de assumir o trono, o filho primogênito, o primeiro filho, assume no lugar dele e assim consecutivamente, tá bom? Bom, durante 67 anos, o Brasil viveu num regime de monarquia, com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. E na monarquia, o trono passa de pai para filho. Ou seja, quando o rei sai, o seu herdeiro, o filho ou a sua filha, primogênito, ou seja, o seu primeiro filho ou a sua primeira filha, por direito de hierarquia, assume o trono. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel. Por que isso deveria ser ela? Porque a princesa Isabel era a primeira filha de Dom Pedro II, tá bom? Mas aconteceu um fato. Que fato foi esse? A república foi proclamada. Ocorreu a proclamação da república. Aqui, olha só, nós temos a foto. Esse era Dom Pedro I, aqui do ladinho dele, Dom Pedro II, e aqui a primeira filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel. Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador e viam como solução tornar o nosso país uma república. Isso contribuiu para o movimento republicano que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. O movimento não parava de crescer. Então, gente, por que foi criado esse movimento? As pessoas elas não estavam mais felizes, não estavam mais contentes com a questão do segundo reinado, do segundo império. Eles estavam achando que estavam acontecendo coisas que não eram pertinentes, que não eram legais e achavam que se o Brasil continuasse daquela forma, seria cada vez mais prejudicial. Então, eles começaram um movimento, né? Uma solução, eles começaram a pensar que a solução seria tornar o Brasil um Brasil república e não mais o Brasil da monarquia, tá bom? E isso contribuiu para o crescente, para o movimento republicano, que seria, o que é o movimento republicano? Seriam essas pessoas que defendiam o Brasil república, tá? No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, e hoje em dia é chamada de Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant, junto a Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, fazia parte do Partido Republicano. Deodoro, depois do imperador, proclamou a república e convocou uma Assembleia Constituinte. Assumiu o governo provisório, sendo assim nosso primeiro presidente. Bom, no dia 15 de novembro de 1889, o comandante era Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi até a Praça da Aclamação, que ainda existe essa praça, porém atualmente essa praça tem como nome Praça da República, tá? E fica aqui no Rio de Janeiro. Então eles foram as Forças Armadas dirigiram-se até essa praça e cercaram o quartel-general. Lá chegando, tivemos um colaborador, tivemos um articulador, pessoas que conseguiram falar. E o que eles fizeram? Eles acabaram cercando e eles acabaram lutando, eles acabaram falando e proclamando, na verdade. Lembrei da palavra. E dessa forma, eles juntos, eles acabaram proclamando a república, tá bom? E quem foram esses ajudantes, né, que estavam à frente junto com o Marechal Deodoro? Nós tivemos Benjamin Constant, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva. E essas pessoas e esses homens, eles juntos, eles faziam parte do Partido Republicano, aquele partido que defendia a república. E como o Marechal Deodoro foi quem proclamou a república, ele é considerado o primeiro presidente do Brasil.
tá? Então, lá no trabalho de história, qual é o primeiro presidente que você vai colocar? Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom? Vamos lá. Assumiu o governo provisório, sendo assim nosso primeiro presidente. A proclamação da República foi uma decisão militar, sem nenhuma participação do povo. Então, nesse ponto, essa questão da proclamação, o povo não teve participação. Por quê? Foram os militares que tomaram esse partido e proclamaram a República, tá bom? Então, nesse momento, o povo não teve participação. De imediato, como representante máximo da República, Deodoro assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país de toda a família real. Dom Pedro II deixou o território brasileiro desde 2 dias depois da proclamação da República. E quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Bom, a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Como primeira medida, o que aconteceu? O Marechal assinou uma lei que proibia, que decretava a expulsão, que a família real, Dom Pedro II, Princesa Isabel, ninguém poderia mais ficar aqui. Então essa lei foi assinada e 2 dias depois, ou seja, no dia 17 de novembro de 1889, Dom Pedro II e toda a família real precisou sair do Brasil, tá? Bom, o Congresso elegeu, né, o Marechal Deodoro como primeiro presidente do Brasil, porém, o seu vice-presidente era outro marechal, que era o Floriano Peixoto, que depois foi eleito segundo presidente do Brasil. Então, olha lá, 2 dicas para o nosso trabalho de história. Primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Segundo presidente do Brasil, Marechal Floriano Peixoto. Por quê? Marechal Floriano Peixoto, assim que Marechal Deodoro assumiu a presidência, ele se tornou vice-presidente. E logo em seguida, depois, ele que foi o nosso segundo presidente, tá bom? Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se intitula como forma de governo a República. A Carta Magna, que era a Constituição, é o documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. O período conhecido como República é dividido da seguinte maneira: República da Espada, República Velha e Nova República. Tá? Então, o Brasil República, ele é dividido em 3 períodos: República da Espada, República Velha e Nova República, na verdade. Vamos lá. República da Espada começou lá em 1889 com a proclamação da República e foi até 1894, tá? Depois nós tivemos a República Velha, que começou em 1894 e foi até 1930, que era a chamada República do Café com Leite. Produtores de café, produtores de leite, tá bom? Isso é um novo assunto que mais tarde a gente vai ver. Depois, em 1930 até 1945, tivemos o período Vargas, a Era Vargas, um período muito importante para o Brasil de crescimento, tá bom? Depois nós tivemos 1945 até 64, República Populista. Chegamos em 64 e fomos até 85. Tivemos a ditadura militar, que foi um período de repressão, foi um período que tivemos muitos confrontos, muita censura, tá bom? Mas que também foi um período importante para o Brasil. E aí chegamos na Nova República. Por quê? Com o fim da ditadura militar, quando os militares saíram do poder, tivemos um novo capítulo da história do Brasil. E esse capítulo ele começa em 1985 e vai até hoje, até 2021, 2022, enfim. Até 2021 nós estamos na Nova República, tá bom? Quando um presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente, não há eleições e manifestações que são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e às vezes tortura e morte. Então, gente, quando eu dizia para vocês que foi um período difícil, porém de aprendizado. Por quê? Na ditadura militar foi visto que a liberdade de expressão também é importante. As pessoas não podem ser punidas, não podem ser exiladas, não podem ser agredidas ou presas só porque discordam de algo. E nesse período da ditadura militar era proibido ter essa questão de manifestações, era proibido ter eleições. Então, assim, as pessoas não podiam escolher quem iria governar o país, quem iria governar, quem seria o representante delas, tá bom? Então, foi um período bastante difícil, tá bom?
Agora você vai realizar as atividades do livro. Tem livro de reforço. E se precisar de ajuda também para o trabalho, eu estou aqui, tá? Super beijo. Tchau, tchau.